Tá Certo. bom o som? Tá sim. Então tá, vou começar. Fala galera, bem-vindos ao segundo episódio do Bate-Papo Marcial. Hoje o meu convidado é o pentacampeão mundial de Karatê, meu grande amigo Sensei Marcelo Canacheiro. Bem-vindo, Sensei. Ô, Ciro, obrigado pelo convite. Quando que você iniciou a prática do Karatê? Por que você começou a praticar Karatê? Então, eu comecei em 1989, né? Em julho de 1989. Eu era muito baguncento quando era criança. Machucava muito, assim. E aí minha irmã mais velha vivia falando pra minha mãe, esses meninos têm que entrar em alguma coisa, fazer alguma atividade fora a escola, porque o Marcelo, ele machuca todo dia, né? Eu tava machucado, cortado, aí o meu cunhado, né, o namorado da minha irmã, era faixa preta de karatê, e já praticava karatê. E aí eles falaram, não, vamos colocar no karatê, porque a gente conhece um professor de criança que disciplina bastante as crianças. Aí entrou eu e o Mário junto. O outro irmão era mais novo, era muito novinho, não entrou, só entrou eu e o Mário. Foi isso que fez com que eu tivesse o primeiro contato com o karatê. Foi através do meu cunhado. Né? Ele não foi o professor direto, né? Foi um outro sensei, que trabalhava com criança. Meu cunhado era só praticante e atleta mesmo de luta. Ah, muito bom. E o que fez assim você de fato ficar no karatê ou você buscou outra coisa? O que de fato te prendeu ali, chamou mais a sua atenção? Então, quando a gente entra no karatê, a gente não entra, né? Eles colocam a gente, né? No caso, eu era criança, eu fui colocado. Perfeito. E aí o que acontece? Você vai graduando, vai estudando, e quando eu cheguei mais ou menos 15, 16 anos, eu peguei faixa preta, eu comecei a ser mais eu no karatê, né? A procurar fundamentos naquilo que eu estava fazendo, né? Eu não fazia mais o que o sensei mandava. Eu sempre perguntava, para que serve isso? Para que serve aquilo? E o meu sensei sempre teve bons conceitos e bom estudo dentro do karatê, né? Através da JKA, ele estudava. Então ele me mostrava o propósito do karatê, ele mostrava o fundamento. E aquilo foi me mostrando não só uma luta, foi me mostrando que existia por trás uma ciência, né? Um estudo, né? E eu sempre busquei, depois de adulto, claro, depois de 15 anos, 16 anos, a me interessar pelas coisas que tinham fundamento. Né? Eu não gostava de fazer nada por nada, assim. Então, eu vi que o karatê tinha um fundamento, existia um estudo, uma ciência por trás daquilo, né, que existia uma filosofia. Aí sim, foi que resolvi ficar no karatê. Primeiramente, eu entrei porque minha mãe me colocou e eu ficava lá, dando chute de soco. Depois, eu me interessei porque eu passei a entender o que era aquilo. Né? Porque você fazer uma arte marcial sem entender o que você está fazendo, não é nada. No começo é mais uma brincadeira, né? Quando a gente começa ali, né, desde criança e depois que vai, né, dando elementos para a gente Se poder desenvolver você, coisas. se você entra quando criança, é por brincadeira, né? Por assim, eu quero aprender a lutar, chutar. Se você entra como adulto já, talvez é porque você lê algum livro, algum amigo quer te levar para a área da arte marcial, né? Aí é diferente. Mas como eu entrei criança, eu entrei mais como brincadeira, queria aprender a lutar, estar no meio das pessoas. Depois eu entendi que não era isso, né? Que a arte marcial tinha uma coisa muito mais profunda. Realmente, cada fase, né, que nós entramos, né, você entra quando criança, quando adolescente ou quando adulto, é sempre uma experiência diferente, né? Sempre busca alguma coisa diferente, né? Isso. Então, dependendo da idade que a pessoa entra na arte marcial, você tem que entender o que ela está buscando. Né? Não adianta uma criança entrar lá e você querer oferecer uma arte marcial budô para ela, com todo o conhecimento filosófico. Ela não está nem aí para isso. Né? Ela nem sabe o que é isso. E como foi que você começou a se interessar pelas competições e de fato se aprofundar nisso? Então, antigamente, né, o karatê a competição era um pouco violenta, assim, era muito forte, sabe? Quem entrava tinha que ter coragem de lutar, de fazer, até catar mesmo, você tinha medo de errar na frente dos outros. Né? Então, no começo eu tinha medo. Eu sempre sentia medo de você dizer, não, você tá bom no karatê, tá treinando, budô, você pode ir que você vai se dar bem. Aí eu passei a entrar nas competições, né? Vi como que eram as competições, as lutas eram um pouco mais reais, assim, antigamente, mais antigamente, antes de eu entrar no karatê, era mais violento. Quando eu entrei, já estava tendo regras. Né? Se você tivesse excesso de contato, por exemplo, era uma penalidade. Né? Mas mesmo assim você teria que bater forte, tem encaixe de golpe, você não pode sair muito da forma do karatê para o ataque. Tinha uma variedade enorme de golpe. Hoje já está bem diferente, né? Então
Eu fiquei muito animado depois que eu vi que a competição era bem parecida com o que eu treinava. E com o tempo eu fui desanimando, eu fui vendo que aquilo estava se perdendo, né? Hoje está totalmente diferente, né? A competição, está outro nível, né? Mas o que eu achei interessante da competição, quando eu entrei, é que era karatê mesmo. Você aprendia a dar um maigeri, era maigeri para afundar, né? Um mawashigeri, um soco. Ou você defendia ou você levava. Hoje não, hoje existe uma regra. Era bem difícil, né? Era bem diferente, bem diferente. Não tinha nem proteção, era só luva. Eu acho que nem protetor bucal existia naquela época. Era só uma luvinha, assim, tanto que eu já quebrei os dentes da frente. Nossa. Eu ela. Então, eu levei um chute na vértebra, que abriu minha vértebra aqui atrás. Nossa. Né? Foi muito sério. Então, eu quebrei o dedo, um soco na boca da pessoa, né? Deu direto, quebrei o dedo da frente. Nossa. Então, era uma coisa mais arte marcial mesmo, né? Hoje não. Hoje você nem tem quem está lutando. Hoje você não sabe quem está lutando. Algumas entidades usam muitos protetores, né? Não dá para saber. Né? E outras entidades têm muito controle hoje, né? Muita técnica. A parte esportiva do karatê, né, evoluiu muito para luta só de ponto mesmo, só de pontuação, sem atingir o adversário. Uhum. Antigamente era mais violento, né? Porque antigamente você aprendia o karatê para defesa pessoal mesmo, né? Para lutar mesmo na rua, era karatê mesmo, né? Qualquer arte marcial. Mas para competição, não tem jeito. A competição, ninguém quer sair de lá totalmente arrebentado, machucado. Então a competição teve que evoluir pro lado esportivo mesmo, né? Coisa mais leve, né? Assim, quem quer aprender aquele lado mais leve do karatê vai pro lado do esporte. Quem quer aprender o karatê budô mesmo, karatê forte, mantém a mesma tradição, né? É por isso que eu larguei o esporte, assim. Eu prefiro manter a tradição, o estudo. Não é que eu saio dando porrada. Então você não acha tão interessante as competições? Não, falar a verdade pra você não, Vitor. As competições hoje o karatê ficou muito leve, assim, muito rápido, mas você ao mesmo tempo perdeu a autenticidade da arte, né? Você vê golpe de qualquer jeito, chute, a pessoa não tá olhando, nem não tá chutando mais, o importante é encostar na pessoa, né? Soco com um pé no chão, o outro fora do chão. Não tá dentro da técnica do karatê budô, né? Não tá dentro, ele perdeu, né? A competição, na verdade, a competição era para ser uma prática paralela à arte marcial, certo? O que aconteceu? As pessoas largaram as artes marciais e se tornaram um caminho só do esporte, entendeu? Então, aí dentro do próprio esporte, que é uma porcentagem de 10% da arte marcial, eles evoluíram lá um karatê deles, só esportivo, entendeu? Tanto que hoje fica aí. Né? Como é que é? É completamente diferente, né, da prática, né, de fato. Completamente diferente. Não é marcial mais, né? É uma linha esportiva que desenvolveu um karatê esporte lá, que tem o nome de karatê, porque veio da arte, né? Mantém o nome de karatê, mas não tem o fundamento completo da arte marcial. Não tem nada a ver. É algo paralelo, que deveria ser paralelo à arte marcial, mas não está sendo mais, né? Tanto que tem muita gente que quando você fala de budô, de técnica, a pessoa desconhece. E ela já é faixa preta, graduado, e não está sabendo o que você está falando. Então é porque ela está realmente só no lado esportivo. Comigo foi assim. Na minha época, né, do karatê, as competições já eram mais leves, né, já eram mais tranquilas, né, e, assim, obviamente acontecia, né, de machucar, mas não era esse contato, era um contato bem tranquilo, né, e já não tinha tanto essa preocupação marcial, né, já tinha uma série de restrições, né. Eu lembro uma vez que você me falou que, né, tinha competições que valia Sutô, né, Aitô, e uma série de outros movimentos. Mawashi-zuki, né? Alguns golpes, o importante era que você acertasse aquele golpe bem aplicado, né? Hoje não, hoje se você der tipo um chutô, eu acredito que talvez seja até um golpe desconhecido, assim. A pessoa fala, não, você deu um golpe com a mão aberta na pessoa, machucou ela. Mas existe um golpe com a mão aberta, né? O problema é que alguns golpes não são mais estudados na área de competição e não usa. Lá é muito Kizami Gyatso, Uraken, Mawashigiri e de vez em quando sai um Maigiri. De vez em quando, né? Tem organização que nem tem, né? Mas assim, o que eu percebo, né, na convivência ali que eu tive, né, com você, é que o karatê ele tem uma gama de técnicas muito grande, né? Tem praticamente
todos os movimentos que teriam em outras artes marciais, né? E assim, a competição acaba reduzindo isso, né? Você acaba não treinando o karatê de fato, né? Você treina só o que vale ali naquela regra, né? Isso, então, a competição, ela tem uma regra, né? Tem que ser seguido, realmente, não pode fugir daquilo. E dentro da competição, então, ela restringiu o mínimo de golpe, né? Os golpes que não causam lesão, golpe mais fácil de atingir, né? Porque o que vale na competição é a pontuação, certo? Uhum. Então, o que é mais rápido, o que é mais fácil de fazer, claro que você vai utilizar aquilo. E aí você vai montando um jogo de movimentação, de distância, tempo, né? Você cria treinamentos diferentes. Virou uma outra atividade, né? A arte marcial competitiva, ela tem uma gama, realmente ela tem uma gama enorme de técnicas, assim, de pontuação, de movimentação, né? Mas é baseado só no esporte. Na arte marcial é infinita. O karatê você pode até morder. Se precisar morder, você pode morder. Essa é uma boa aí, não, mas assim, brincadeiras, mas para defesa pessoal, né? Se tiver que usar ali para, né, se salvar, né? Tem até eu não sei se você lembra, mas tem um filme do Bruce Lee que ele morde na perna do cara. Que o cara deu uma chave nele, né? Ele morde no cara. Aquilo faz parte da arte marcial. Você tem a boca ali, você tem que usar, né? Um exemplo, um golpe perigoso na arte marcial é dedo no olho, né? Uhum. Você não pode usar na competição. Como é que chama no karatê os dedos nos olhos? Então, e esse é um golpe que não pode usar nem na competição de karatê, você deu tanto que é eficiente, e não pode usar nem no conhecido lá, o MMA, né, de artes marciais, que eles falam que vale tudo, mas não vale tudo também, né? Tem uma restrição. Tudo, né? Tem alguns limites, né? Tem um limite, porque você vai furar o olho da pessoa lá, não pode, né? Já não faz sentido, né? Já não é... Perde aí já vai pra guerra mesmo, né? Arte de guerra mesmo, né? Aí já é outro propósito, né? Que a gente... Mas assim, aproveitando esse gancho das competições, assim, né, quando você ainda competia, qual que foi a sua competição, assim, que foi a mais difícil, assim, né? Que você teve que se preparar mais, que foi, né, te gerou mais tensão, né, antes da competição? Então, todas as competições, todos os mundiais foram muito difíceis, né? Eu participei de 5, 4 eu posso dizer para você que foi bem difícil. Mas o terceiro, na Ucrânia, eu acho que foi eu tive um treino mais rigoroso. Primeiro porque quando você não é campeão mundial, você não é cobrado. Certo? Faz, né? Então, aí o peso eu já era 2 vezes campeão mundial, e tinha ganhado um no Brasil e o outro na Espanha. E as pessoas falam, primeiro quando eu ganhei no Brasil, as pessoas falam, foi no Brasil, talvez os árbitros ajudou, começou essa história. Né? Então, aí depois eu ganhei na Espanha e ainda ficava aquela conversa assim, ele ganhou na Espanha, mas lá foi sorte. Aí então o terceiro era uma prova, assim, né? Ganhar 2 fora na Ucrânia e na Espanha era uma prova. O cara é bom, ganha, né? Então eu me senti muito cobrado. O treinamento foi muito difícil, eu tive que ir para São Paulo. Eu treinava com um amigo meu que chamava Assato, mas em São Paulo, né? O Assato, e tinha um mestre lá também. Então a gente treinava muito. Eu treinava 6 horas por dia. Né? A minha alimentação mudou, a cobrança mudou muito. E a tensão no dia do campeonato foi muito, porque esse campeonato na Ucrânia foi um dos maiores campeonatos que eu participei até hoje também. Né? Então, acredito que foi o mais difícil, não só pela competição, mas pela cobrança de você já ter 2 títulos e os caras ficar de olho em você, tá? Isso é aquela coisa, né? Depois do terceiro, ninguém mais falou, bom, esse aí foi sorte, porque tava na Ucrânia. Aí acabou, porque lá na Ucrânia eu ganhei 2, na verdade. 2 títulos. Eu fui campeão na minha categoria e tinha o The Best of the Best lá, que juntava todos os estilos, sabe? Que legal. Aí, só que era só o campeão e vice. Campeão e vice de cada estilo. Uhum. Aí eu entrei como campeão da Shotokan e fui campeão de todos os estilos. Eu fui um dos primeiros brasileiros a ter o título de todos os estilos juntos, de uma vez só. Muito legal, muito legal. E falando essa questão da preparação, né, para a competição, como que você se prepara, assim? O que você muda na sua rotina, na alimentação? Tem alguma equipe por trás aí, ou você se programa sozinho? Como é que você faz isso? Não, 50% era a minha programação. Eu sozinho me programei. Os outros 50% eu tinha um sensei lá em São Paulo e tinha um amigo, um Assato, um grande amigo meu, lá da Goju. E ele também participava das competições junto. Então,
eu e eles programavam para encontrar e fazer o treinamento. Mas como ele mora em São Paulo, eu tinha que treinar muitas vezes aqui, a maioria do tempo aqui sozinho, e ele lá, né? E a gente se encontrava e encontrava com o mestre que mora em São Paulo. Mas a minha programação era o seguinte, eu mudei toda a minha alimentação, cortei refrigerante, que é um mal enorme para atleta, para a pessoa que pratica. Gordura, né? O mais difícil é a disciplina de alimentação. Segundo, meu horário de treino, eu podia estar com dor de cabeça, eu ia treinar. Não tinha esse negócio. Eu morava num apartamento, né, não tinha espaço no apartamento, aí no prédio tinha só uma salinha para treinar. Né? Não dá para fazer o kata inteiro. Eu cortava o kata em pedaços, mas eu ia treinar. Entendeu? Então, aquele horário era meu. E eu acordava de madrugada, fazia treino tipo meia-noite, 1h da manhã, fazia treino 7 horas da manhã. Eu mudava o horário de competição, porque como eu sabia que eu ia ser em outro país, tem questão de fuso horário, né? Sim. Então eu já estava me adaptando ao fuso horário aqui no Brasil. Eu treinava de madrugada, acordava com sono, ia treinar. Entende? Eu tentava fazer meu corpo acostumar com isso. Um treinamento diferente, horário diferente. É importantíssimo, Vitor, porque o nosso organismo, ele acostuma com o horário de treino. Se você costuma todo dia treinar 7 horas, todo dia 7 horas você está bem. Mas fala, Vitor, vamos treinar 6 horas da manhã. Você não acorda de manhã, como é que você vai treinar? O corpo não está bem. Entendeu? E a arte marcial não tem horário. O cara fala, não, meu horário de treinar arte marcial é 7 horas. Não existe isso. A arte marcial é toda hora. Você está sentado, você tem que estar pensando. Você está andando, você tem que estar caminhando com a barriga dura, você tem que estar pensando. Né? Aí eu passei a praticar arte marcial o tempo inteiro. Eu estava comendo, eu estava pensando. Eu ia deitar, eu estava imaginando o kata. Né? Aí, a hora que eu cheguei lá, inclusive eu fui um dos primeiros a fazer o kata lá, né, na época. Nossa. E lá estava muito frio. Né? Então, o que eu fazia? Eu treinava em São Paulo, que é uma temperatura diferente, e treinava aqui no calor. Então, eu acostumei com temperatura quente, fria, então eu não tive problema nenhum em relação à temperatura e nem a fuso horário. Foi um dos atletas que sentiu. E isso me ajudou bastante. Isso faz parte da arte marcial. Você conheceu o inimigo. Conheceu o inimigo. O inimigo é a temperatura, é o fuso horário, é a comida de outro país, né? Isso interfere muito, né? Isso. Você então, chega lá, pode afetar seu organismo. Né? Você tem que saber o que é seu inimigo hoje. Meu inimigo hoje é isso. Hoje não existe um inimigo que vai me matar. O que vai me atrapalhar é o fuso horário, é isso. Então, é uma arte da guerra. Como diz, a arte da guerra. Você tem que saber em qual época você está vivendo, o que você precisa fazer para que você não sofra nenhuma interferência no campeonato. Né? Aí você tem chance de ganhar. Além de você tem que ter nível, né? Claro. Sim. Tem que se preparar bem, né? Entender como é que... Porque tudo isso faz diferença, né? Às vezes as pessoas podem achar que não faz, né? Mas a questão do clima, né? Tudo isso faz diferença, né? Do horário. Faz demais. Vamos supor, você morou aqui em Goiás, né? A temperatura aqui é muito alta, né? Muito alta. Imagina eu só treinar aqui em Goiás, por exemplo, na temperatura alta. Semana que vem eu pego um avião, no ar-condicionado, viajo 18 horas, chego num lugar gelado. E a competição uma semana depois. A chance de eu ficar gripado, de eu sentir alguma coisa é enorme. Entendeu? Então, eu aqui no Brasil, eu faço com que meu organismo acostume o tempo todo com vários tipos de temperatura. Quando eu vou para São Paulo, eu não fico usando muito agasalho, porque eu quero sentir o frio mesmo, sabe? Quando eu venho para Goiás, eu não fico usando ar-condicionado, eu fico na temperatura normal. É coisa de japonês, né? É disciplina, né? É disciplina de japonês. O japonês usa muito isso, né? Ele usa muito a naturalidade, as coisas natural. Entende? É muito difícil, assim, eu como japonês, eu não gosto de ar-condicionado. Tem que adaptar. Luta não é adaptada? A luta em si, você não tem que se adaptar ao adversário? Exatamente. Isso. Então, você tem que levar isso para sua vida. Do jeito que você faz uma adaptação na luta, porque um cara é maior, ele é menor, ele é mais pesado, ele é mais forte, mais magro, você tem que adaptar também a sua vida natural aqui. Né? Você quer ser um praticante verdadeiro, né? De Budo, arte marcial. Isso é diferente. Isso é muito importante. E o último mundial que você participou da JK, né? Como que foi a sua preparação ali? O que você sentiu de diferença em relação às outras competições, né, que você participou, né? Que você nunca tinha participado, né? O da JK.
Então, Vitor, meu sonho de criança, porque meu sensei falava do JK, era sempre foi participar da JK, certo? Então, eu de competir quando eu fui para a JK. Aí me convidaram de novo, eu voltei e ganhei o brasileiro aqui da JK, ganhei a seletiva para a Irlanda e participei na Irlanda. Se eu fosse falar em sentimento para você, o que eu senti, é como se eu tivesse em contato com os extraterrestres. É outro mundo, cara. É outro nível, outro mundo. Aí lá realmente é o mundo do karatê que eu procurava, sabe? Lá é o budô, lá o kata tem que ser, como eu vou, ele tem que ter a linhagem certinha, né? O segmento, o conhecimento. O comitê ainda mantém-se tem a parte esportiva, mas ele mantém o budô, né? A tradição de cumprimentar, né? Na hora que você dá o golpe, não comemorar. O golpe tem que ser mais eficiente do que o das competições esportivas. Né? Lá mantém-se uma tradição ainda bem forte da luta, do budô, né? Do karatê budô. Foi assim um sonho. Se for falar para mim assim, você prefere ganhar todos os mundiais ou participar uma vez de JK? Eu preferia participar uma vez de JK. Então fez muita diferença, né? A Isso, organização. mudou. Minha vida marcial mudou, entendeu? Eu nunca tinha visto, já participei de muitos mundiais, eu nunca tinha visto nada igual, assim. Nunca tinha participado do nível de conhecimento, meio da arte marcial, você andar e sentir, né, a arte marcial nas pessoas é diferente. Eu acho que todo mundo tinha que pelo menos assistir, presenciar um campeonato. Foi muito legal, né? Eu tive o prazer de assistir, né? Eu gostei muito. Foi aí perto de onde você tá, né? Na Irlanda aí, não é? Foi a competição? A competição foi em, esqueci o nome da cidade, foi na Irlanda, eu não lembro o nome da cidade. Eu lembro que você tinha falado antes, Limerick. Foi em Limerick? Limerick. Né? É até perto, né? Tudo aqui é perto, né? Na Irlanda, né? Você Pois atravessa então, o país de carro ali em poucas horas. com certeza você, nesses países aí, você vai ter chance de uma hora de assistir um ao vivo. Não deixe. Vou querer muito. E assim, eu lembro que eu lembro que você tinha me falado, né, dessa preparação para esse último mundial. Você tem um costume, né? Eu até quase fui uma vez, né? Não deu certo, de treinar fazer um camp, né? Num lugar na natureza para treinar. Como é que funciona esse treinamento que você faz? Então, Vitor, hoje eu já não vejo muito mais isso, mas vai acabar voltando. Uhum. Porque o ser humano, a energia do ser humano é ligada muito à natureza, né? Uhum. Nós viemos da natureza, né? Então, o que eu faço? Eu sempre nas competições, eu faço um retiro, né? Eu vou para uma praia, eu monto uma barraca, levo um ou dois tipos de comida só, tipo ovo, que é o principal. A última vez eu lembro de eu levar ovo e batata doce. Muito bom. Só água. Passei 15 dias treinando lá, só água. Então, além de eu limpar o meu corpo, a energia muda demais. Você está treinando na areia ali, né, no sol quente, porque lá o sol é quente. De noite a temperatura vai lá embaixo. Eu lembro que eu te falei sobre temperatura? Então, à noite estava quase 0 grau onde eu estava. E de dia, 45 chegava, né, na praia, era no Araguaia ali. À noite gelava e de dia era muito quente. Então, eu tinha que acordar às 5 horas para dar conta de treinar até 10 horas antes do sol esquentar, porque a areia você não dava conta de pisar depois. E aí eu tinha que passar o dia na sombra fazendo exercício físico, alongamento, para 6 horas, 5 horas, eu voltar para a areia para treinar até de noite. E aí, para aproveitar mais o tempo, eu acendi uma fogueira e treinava na madrugada também, né? Por isso que eu conseguia levar o meu karatê um nível mais alto, assim, né? Essa disciplina e esse entendimento, né, sobre a natureza, né? Estar ali sozinho, a meditação. Eu não tinha preocupação com conta, não tinha briga com mulheres, né? Com esposa, nada. Não, nada, né? Só você ali, né? Uma conexão total, né? Conexão total. Então, isso é importantíssimo. O atleta, ele no momento de competição, ele não pode estar preocupado com conta, com problema com esposa, com filho, com nada. Né? Então, ele tem que estar focado 100% no que ele vai fazer. E isso vai aumentando cada vez mais a sua chance de ser um campeão mundial ou se tornar um mestre, assim, um nível mais alto de karatê. Né? Você desenvolver Isso sempre aconteceu na história e as pessoas não entendem. Né? Mas se você for ler sobre Funakoshi, ele treinava de madrugada. O Matsumura lá, ele treinava na montanha lá, o Oyama, a Toyama, né? Essas pessoas, eles faziam retiro, né? É porque
a parte espiritual da arte marcial, Vitor, tem sempre que acompanhar a parte física, né? E você, no seu trabalho aqui, dentro da sua academia, com conta para pagar, você só fica ligado à parte física, né? Você esquece um pouco a parte espiritual, né? Mental, principalmente. Isso é muito importante, né? Você está conectado ali, de fato, né? Aquela coisa que a gente sempre conversava, né? De você estar presente, de fato, né? No que você está fazendo, né? E não ficar fazendo uma coisa mais ou menos, né? Você tem que estar disciplinado, né? Sempre admirei muito essa disciplina sua, né? De fato manter o foco, né? No que for fazer, isso é muito importante. E Então, aproveitando esse gancho, né? Do Budô, como que funciona essa diferença, né? O que acrescenta, né, o Karatê Budô, né, na vida, né? A grande diferença dele para essa parte esportiva que as pessoas praticam hoje em dia? Vitor, a parte esportiva do Karatê, né, ela não tem o Budô, assim, é muito difícil alguém falar que pratica esporte e tem Budô, né? O Budô, essa presença espiritual do Budô, né, de você saber respeitar o adversário, é como o samurai fazia, né? Ele matava seu adversário ali e mesmo assim ele cumprimentava, né? A pessoa mesmo depois da morte. O Budô, você tem isso, você tem a disciplina, você tem o respeito, você nunca perde o respeito, né? Você nunca perde, como que eu vou dizer para você, você nunca perde a essência da arte marcial, entendeu? Você nunca vai entrar no dojo, por exemplo, sem camiseta, porque faz parte do seu conhecimento, o respeito com o local que você treina. Você nunca vai, por exemplo, começar uma aula sem fazer a saudação inicial, ou terminar a aula sem a saudação, né? Você vai levar a filosofia da arte junto com você. A prática esportiva é o seguinte, enquanto você está ganhando, você está nela. O dia que você perdeu, não faz sentido mais aquilo. Não tem um caminho, né? Não tem uma essência para você continuar fazendo aquela arte marcial e você larga. O Budô não. O Budô, quanto mais você pratica, mais você entende que a arte marcial é importante para a sua vida, não só como defesa pessoal. A defesa pessoal é um segundo plano. Existe uma coisa de, tipo uma iluminação. É uma iluminação através dos meus movimentos, do meu conhecimento, uma iluminação para o meu conhecimento, né? A gente chama Satori, né? A iluminação espiritual. Eu pratico Budô, assim, eu tento me evoluir como pessoa através da arte marcial, né? Espiritualmente falando assim, né? Não tem nada a ver com religião, é diferente, é espiritualista, né? Assim, entende? É uma essência, né, da pessoa ali, né? Isso, uma essência, é um fundamento que você acredita que está fazendo bem para você e que através daquilo você vai ser uma pessoa melhor, correto? É o crescimento como ser humano, né, na verdade, né? É isso aí, né, que você quis dizer. Você é professor de Wing Chun, né? Então você tem que ter um caráter, né? Você tem que ter uma certa serenidade com o que você faz, né? Você tem que ter uma presença de professor. E não de apenas a pessoa que faz luta e ensina as pessoas a bater e dar soco no outro. Isso para mim não é só isso, né? As pessoas veem muito hoje em dia, né, a arte marcial, quando você fala, a primeira coisa que a pessoa pensa é o cara no telhado lá lutando com os ninjas, né? E aquela coisa. Ou o cenário esportivo, né? O cara ali quebrando a cara do outro, ou o caso pessoal, né? Vão me defender, né? De agressores e tudo mais. E é uma coisa muito mais de um conhecimento próprio, né? É a arte de se conhecer, né? Se desenvolver como pessoa, né? Ter mais segurança. Né? Isso. Então, você é a prova disso. Porque eu lembro quando você chegou para mim e falou sobre o Karatê, não, você estou desanimado com o Karatê, não estou vendo mais essência, não estou vendo fundamento, não tem mais explicação, aprendi um Karatê esportivo, né? E depois você viu no Wing Chun tudo isso que eu estou te falando, por isso que hoje você se tornou alguém que tem coragem de ensinar. Né? Você tem realmente não só filosofia, mas um conhecimento de uma coisa que tem uma linhagem, tem um conhecimento antigo, né? E você sabe que faz bem para a pessoa treinar isso. Por isso que as pessoas deveriam procurar uma arte marcial igual a sua, o Wing Chun, a importância de procurar uma coisa que realmente tem fundamento. A palavra correta é fundamento. Tem uma linhagem, uma sequência de conhecimento já bem antigamente. Né? Você não criou o Wing Chun ontem, né? Teve um desenvolvimento histórico aí por trás, né? E mesmo assim, até hoje você ainda segue uma linhagem, segue um professor, né, um Sifu, né? E ao mesmo tempo você chegou num nível também que você não pode ficar, eu falo
no seu quadrado, assim. Você tem o seu pensamento, a sua forma. É claro que você vai desenvolver o que você aprendeu, mas do seu jeito. Isso é importante também. Não pode ficar no quadrado. Tá, né? Ninguém é dono da forma. Existe uma forma e depois daquilo você desenvolve para frente, mas demora. Eu tenho 30 anos que eu pratico karatê. Agora que eu estou desenvolvendo o Kanashiro Ha lá, que é o meu jeito de ensinar karatê, a minha forma. Claro que eu ainda mantenho o padrão da JKA, eu estudo, né, dentro da JKA, eu sigo a ISKF também lá, do Okazaki Sensei, né, porque lá tem muito conhecimento, é lá que vem o fundamento, a base. Né, mas o meu karatê hoje é minha essência, é o que eu sou, o que eu sei, o que eu imagino, o que eu acho que eu posso contribuir com o meu conhecimento. Isso é fundamental, né, na questão das artes marciais, senão não teria arte, né? Seria algo, né, que todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Esse é o padrão da competição, né? Eles cobram que todo mundo faça exatamente daquele jeito, né? Não tem uma expressão, né, pessoal, né, um estudo ali, né? É uma coisa que você vai replicar, né? Hoje em dia, né? Isso mesmo. Eu lembro até, então você falando isso, eu lembro uma vez que você falou que você deu um golpe num atleta na academia, e se o professor te repreendeu lá na hora, não pode fazer isso. Ali na competição, eu falei, ué, mas tem no karatê, o nome, né, era um Tetsui, aquele golpe que você aprende no Renshodan, né? Eu acertei. Não pode fazer isso aí, não vale na competição. Eu falei, pô, mas eu tive controle, né? Eu não machuquei ninguém, né? Então, não, mas não pode, não interessa, né? Essa é a mentalidade de competição, né? Isso é um karatê da competição, mas você estava dentro da academia, né? Então deveria valer, né? Deveria ter a arte marcial lá dentro, né? Eu lembro um campeonato, eu acho que você estava nesse campeonato, foi num campeonato goiano, e aí um cara, né, tava no comitê, o cara deu um chute, né, uma oshigiri, um chute circular na cabeça do outro, e na hora que ele chutou, ele ficou na ponta do pé, porque ele era bem menor do que o outro, né, ele ficou na ponta do pé, acertou, foi bom, né, valeu um ponto, né. E eu lembro que tinha uns colegas comigo ali, falaram, pô, mas o cara ficou na ponta do pé, não sei o que lá, não sei o que. Eu falei, pô, acertou o chute, funcionou, né, derrubou o cara. O que importa é isso, né, funcionou, não é aquele apego, né, tem que ser exatamente daquele jeito, né. Vai da criatividade do cara ali de fazer funcionar. Como ele era menor, né, ele teve que fazer um ajuste, né. Então, o que vale na arte marcial realmente é o que você falou. Funciona. Teve efeito, pronto. Não tem que discutir, sabe? O cara deu um chute, mas ele agachou, deu uma rasteira agachada. Derrubou o cara? Derrubou. Então. Isso é importante, né? Por isso que você tem que conhecer kata. Por exemplo, o unso, ele tem uma técnica que é deitado no chão. Você derruba e chuta na pessoa no chão. Né? Não quer dizer que porque você está no chão, você está em desvantagem. Depende do conhecimento de cada um. Né? Como que você desenvolve aquilo lá, né? E aproveitando esse gancho, como que você vê essa questão de defesa pessoal, né? Quando a gente fala de defesa pessoal, né, hoje em dia, né? Como que você aborda essa questão no dojo? Como que você vê essa questão hoje em dia? Então, defesa pessoal, hoje, para mim, essa palavra, ela abrange vários caminhos. Vou tentar te explicar o que eu vejo quando a pessoa fala para mim. Às vezes eu fico até rindo quando as pessoas falam isso. Existe defesa pessoal que eu até acho arriscado demais. Que é que hoje, quando fala defesa pessoal, né, veja bem, quando eu faço defesa pessoal, o que você faz? Eu faço um chute de Wing Chun, um golpe do Karatê, uma voadeira do Muay Thai, né, uma rodada da capoeira e uma chave do jiu-jitsu. O cara, a defesa pessoal, hoje o pessoal pega um pedaço de alguma coisa que ele acha que é eficiente e monta a defesa pessoal, certo? Uhum. Então, isso eu acho muito perigoso, porque além de você estar ensinando uma pessoa a se defender, quando você põe na cabeça da pessoa que ela está se treinando para se defender, o pensamento só de defesa pessoal, aquilo também atrai outra pessoa para atacar ela, certo? Então, as pessoas perguntam para mim, você já brigou na rua? Eu não. Mas não é possível, você já foi assaltado? Não. Mas como? Eu falei, eu nunca pensei isso não, eu nunca traí esse tipo de atitude, entendeu? Eu não tenho atração para esse tipo de coisa. Né? Eu não busco isso. Então, existe a defesa pessoal, que as pessoas fazem esse tipo, ela mistura uma mistura de arte marcial, às vezes o cara nem é formado em nenhuma delas e começa a ensinar. Isso é um risco muito grande.
Imagina eu ensinar você, eu não tenho conhecimento de arte marcial, ensinar você a tirar uma faca, por exemplo, né? Então tem esse conceito, é muito perigoso. E defesa pessoal, para mim, dentro da arte marcial, não existe essa palavra. Se você pratica um Wing Chun, automaticamente você sabe defesa pessoal. Você está praticando uma luta. Se eu pratico karatê, o karatê já é a minha defesa pessoal. Não existe o treinamento de defesa pessoal dentro do karatê. O karatê já é defesa pessoal. Entendeu? Não tem como você falar assim, ó, vem treinar no Wing Chun, que depois eu vou te ensinar a defesa pessoal. Já é, né? De fato, né? Ele já é. É a arte. Entendeu? Agora as pessoas colocam defesa pessoal porque eles criaram uma junção, entende? De cada uma. Ah, eu vou pegar esse golpe de Aikido que eu achei legal. Sabe o que eu acho perigoso? É que as pessoas acham legal. Existem professores que falam assim, oh, nossa, eu achei legal aquele negócio do jiu-jitsu. Eu achei legal aquele negócio do Aikido. Né? Achar legal é uma coisa, mas você saber como utilizar aquilo, praticar e dominar, que é o mais difícil, é muito perigoso. Porque quanto tempo você leva para dominar um chute bem dado? Me fala aí. Nossa, muito tempo, né? Muitos anos, né? Muito tempo. Não é de hoje para amanhã. Então, eu vejo pessoas falar que fez um curso de 3 meses de defesa pessoal. O que você acha disso? Fazer é uma coisa, né? Funcionar já é outra, né? Aquela questão que você falou é muito interessante, né? Você não fica, né, atraindo essas coisas, né? O ideal é você evitar a situação, né? Você ser inteligente ali para se meter naquela situação, né? E isso é muito interessante, né? Porque quando a gente fala de defesa pessoal, as pessoas imaginam, né, que você vai bater em 10 caras, que você vai tirar a pistola dos outros, faca, e, né? Isso, na verdade, é uma falácia, né? Que a gente vê muito em filme e a gente acaba achando que isso vai acontecer, né? Então, eu vejo defesa pessoal, agora eu vou falar como eu vejo dentro do karatê a defesa pessoal, né? A parte marcial. Eu vejo ela em 3 fases. Espiritual, mental e física. Sempre nessa sequência. Primeira espiritual, segunda mental e terceira física. O que seria defesa pessoal espiritual? Sabe quando você está tão atento às coisas, né? Que você percebe que vai acontecer uma coisa antes de acontecer? Isso é uma vida espiritual, né? No karatê a gente pratica muito isso. Você está sempre concentrado, né? Você vai sair na rua, você vê uma pessoa e fala, rapaz, aquele cara, ele está com cara de assaltante. Então você já foi avisado. Se você vai até lá, o problema é seu. Sabe quando você para o carro? Quando você para o carro debaixo de uma árvore escura, você vai descer e fala, nossa, o carro não ficou num lugar legal. Você sente já, não sente? Então, isso é espiritual. Essa é a parte espiritual. Você é avisado e você tem a chance de não deixar acontecer a agressão, certo? Certo. Agora vamos para a parte mental. Você foi avisado, Vitor, não vai no rumo daquela pessoa, não atravessa a rua, porque do outro lado tem 2 pessoas estranhas. Podem te assaltar, mas você sentiu aquilo, mas não ligou. Tá bom, vou atravessar, não é nada não. Aí você atravessou. Quando você topar com eles, eles vão tirar uma arma, alguma coisa para te assaltar, aí vem a parte mental. Controle do que você vai fazer. Você tem que saber se você vai reagir, não vai reagir, o que você pode fazer em relação àquelas 2 pessoas para você evitar. Eu vou contar uma coisa bem rápida aqui que eu fiz. Eu entrei no ônibus, uma vez, quando eu era mais novinho, e entrou 2 assaltantes, né? E eles sentaram lá atrás, no banco de trás. E eu vi eles entrando com a arma na cintura. Eu falei, vai me assaltar, quer ver? Eu já sabia. Então, eu já sabia. Já tinha falei, vai me assaltar. Aí eu estava descendo para o centro da cidade. Já era à noite. E como eu descia direto nesse ônibus, eu sabia que lá onde eu ia descer, o ponto era escuro. E não tinha ninguém onde eu descia. Eu falei, na hora que eu descer no ponto, os caras vão descer e vão me assaltar, quer ver? Aí que eu fiz? 3 pontos antes. Aí espiritual me avisou, não teve como fazer nada, porque eu já estava trancado dentro do ônibus com os caras. Só tava nós 3 no ônibus. Então eu tive que usar a parte mental. Agora eu vou tentar a mental para fugir, antes de chegar na parte física. Aí a mental foi assim, o ônibus tem 2 portas para abrir para você sair aqui em Goiânia. Não sei se você já viu, né? A do fundo e a do meio. Eu estava na porta do meio em pé, os 2 caras estavam em pé na porta do fundo, esperando eu sair, eles me olhando. E eu olhando eles só com o canto do olho, assim, né? Eu puxei, era uma cordinha assim, ó. Não sei se você lembra, uma cordinha. Sim. Então, eu puxei a cordinha para parar o ônibus, certo? O motorista viu aquele sinal que dá para parar o ônibus, ele parou no ponto, abriu as 2 portas, porque elas abrem automáticas ao mesmo tempo. Os 2 caras ficou me olhando e eu fiquei olhando eles. Ninguém desceu, nem eu, nem eles. E o ônibus
E o ônibus parado. E o motorista olhando no retrovisor, né? E eu esperando também. Aí o motorista percebeu que ninguém ia descer, ele apertou para fechar a porta, certo? No primeiro momento que a porta fez, ela faz uma assim antes, ó. Eu pulei no meio. A minha você saiu, então? E os caras ficou presos, não deu tempo dos dois sair. Essa foi muito boa. Então, aí o ônibus continuou. E os caras apareceram na janela e apontou a arma pra mim assim, eu tava na calçada já. E falou assim, ó, da próxima vez eu te pego. Eu falei, da próxima. Hoje não, né? Então, eu sei mental. Entendeu? Uhum. Minha defesa pessoal, eu fui inteligente pra não lutar. Agora, se acontece dos caras dar conta de sair e vem pra cima de mim, aí já acontece a defesa pessoal física, que é a luta corpo a corpo, que é a última que deve ser usada. Eu penso assim, entende? Uhum. Eu penso assim. Essa é a realidade, né? Eu também vejo da mesma forma, né? Porque você vai se meter numa situação de risco a troco de quê, né? De um celular? Isso. A troco de ser um faixa preta, 10º dan aí. A vida é uma, né? A arte marcial. Muita gente tem esse estereótipo, né? De que o mestre, o professor, ele é um cara invencível, ele nunca vai perder, ele sabe as respostas para tudo e tudo mais. E, são as pessoas comuns, né? A arte marcial, ela te dá alguma vantagem, né? Mas dar vantagem não quer dizer que garante, né, a situação, né? Porque nós somos seres humanos. Se você me cortar, vai sair sangue igual sai em outra pessoa. Correto? Então, o que eu faço? A arte marcial me dá a capacidade de manter a calma para me fazer alguma coisa correta, mais correta do que uma pessoa que não pratica arte marcial. Isso é um praticante verdadeiro de arte marcial. Claro que se eu entrar numa luta corpo a corpo com uma pessoa, claro que eu vou ter vantagem em cima da pessoa imensa, né? Mas a minha intenção é nem entrar em atrito. Né? Esse é um praticante de arte marcial. Né? Eu luto para me proteger, não para lutar. Entende a diferença? Uhum. Eu pratico arte marcial para minha proteção, não para me sair lutando. Eu não tenho intenção de sair mostrando aí, dando porrada. É à toa, né? Sem significado, né? Só porque eu sei karatê, então vou enfrentar um cara com uma faca. É ingenuidade, né? Achar que você vai, né, desarmar o cara ali, né? Não, é tolice, Vitor. Exatamente. E assim, mudando um pouco o foco dessa questão da defesa pessoal, né, voltando para a questão do dojo, né, da academia. O que você acha, assim, que uma boa... Como que uma pessoa reconhece uma boa academia de arte marcial? O cara, assim, muitas pessoas, né, não sabem bem. Vê lá na porta, né, escrito, ó, karatê, kung fu e tal. Como que uma pessoa que não pratica, ela está querendo praticar, como que ela identifica uma boa academia? Então, hoje tem que tomar muito cuidado com imagem, né? Às vezes a pessoa coloca lá na porta, lá, ele dá uma foto dele pulando uns 2 metros de altura, com espada na mão, né? A espada atrai, né? Isso, então, essas coisas, assim, né? Isso aí não quer dizer que a academia tem uma arte marcial boa, né? O ideal seria quando você entrar numa escola, primeiro você pesquisar sobre aquela escola, né, na internet, ou com alguma pessoa, né, e conhecer. Porque tem três coisas na academia que é importante. Primeiro é o sensei, ele realmente tem conhecimento, né, daquilo que ele faz. E agora, como que eu vou saber quem é meu sensei? Ou quem é meu professor? Todo professor, ele tem uma família, ou uma linhagem, né, que ele segue. Um conhecimento milenar, né? Igual você segue alguém que seguiu alguém que já vem lá, que tem um estudo, né? Uma linhagem lá da China, por exemplo, né? E eu, por exemplo, eu tenho a linhagem da JKA. Eu estudo na JKA hoje. Eu tenho diploma, eu tenho fotos, eu tenho registro da JKA, né? Meu nome está lá na JKA. Então a pessoa tem que procurar saber de onde veio aquela pessoa, né? E o que ela realmente ensina. Então, primeiro, o sensei, quem é o sensei? Segundo, a linhagem ou a família que ele está, da arte marcial que ele segue, né? Se é karatê, Wing Chun, Kung Fu, não importa. E terceiro, presta atenção na filosofia. Né? Cada arte marcial tem o seu jeito, a sua filosofia, ou até às vezes não tem a filosofia, mas tem um jeito marcial, entendeu? É bastante importante você prestar atenção nesses conceitos. Hoje eu vejo academias de karatê que o pessoal não usa kimono para treinar. Eles põem umas roupinhas, assim, não sei o nome, assim, umas roupas coladas, só a luva na mão. Esse é karatê esporte, não é?
o Karatê Budô é muito difícil você praticar sem kimono. O sensei não gosta muito, né? Não deixa. A gente nunca começa e termina a aula sem a saudação. Todo movimento que você fizer dentro da arte marcial tem que ter fundamento. O seu sensei tem que falar sobre fundamento. Então, para você acertar, não errar uma academia, quando você começar a praticar, começa a perguntar ao sensei, para que serve isso? Para que serve aquilo? Da onde vem isso? Questiona. Questionamento é a melhor coisa para você entender se está sendo certo ou errado. Né? Se o seu professor começar a falar, não, isso aqui não serve para nada, ou isso aqui é só... Não, então ele não sabe. Entendeu? Um sensei, um faixa preta, sensei, eu tô falando. Ele pode ser questionado por qualquer dan, qualquer nível de karatê. Ele tem que saber responder. Porque quando você se torna um professor, você sabe, no mínimo você tem que saber questionar com outra pessoa sobre aquela técnica. Agora, quando você não responde, ou quando você responde uma coisa sem fundamento, que não está fazendo, que você fica na dúvida, você tem que pesquisar mais. Essa academia não está correta, entendeu? Existe Tem que estudar, muito... né, de fato. Né? Vitor, existem muitos dojo, eu chamo de dojo academia, né? Que o cara entrou no karatê esportivo, vou falar, o cara entrou no karatê esportivo, pegou faixa preta no karatê esportivo, nunca ouviu falar sobre o karatê budô, não entende sobre o fundamento e monta um dojo, né? O dojo dele é de karatê esportivo, não é de karatê. Entende? E existe muito, hoje não existe um conselho que fiscaliza professores. Então, qualquer aluno seu que treina com você, de repente, falar que não quero treinar mais com o Vitor, vou montar minha escola, ele pode montar, infelizmente. Sabendo ou não, 21. Não sei se você, no 21 acontece isso, de vocês verem pessoas... Muito. Vocês veem muito isso no 21? Muito, muito. Assim, porque em nenhuma arte marcial, assim, né, hoje em dia, de tudo que eu já pratiquei, tem um controle, alguma coisa que fiscaliza, né? Vai muito da pesquisa da pessoa, né? Então, isso que você falou é fundamental, né? Você conhecer o mestre, de onde ele veio, quem ensinou ele, né? Ficar atento ao que ele fala, né? Então, assim, ver se realmente a aula dele é coerente. Então, uma série de coisas, né, que identifica isso, né? Sabe uma coisa que identifica muito um verdadeiro praticante de arte marcial do falso? Quando o professor, o sensei, né, de arte marcial, ele é muito místico, assim. Aí você tem que tomar cuidado. Místico, sabe? Místico, inventa história de ninja, samurai. Que os alunos têm que obedecer ele, que ele tem um poder de alguma coisa, essa coisa não existe, né? Como seres humanos, o sensei é apenas o responsável pelo conhecimento que ele tem de passar para os alunos. Mas agora não tem nada místico, não existe nada místico, não existe segredo. Falar, não, na minha arte tem um segredo, que isso não existe. Toque da morte, né? Infelizmente, existem muitas pessoas que acreditam nisso e aí ficam perdidas nas artes marciais. Arte marcial é simples. Você é uma pessoa normal que estudou um conhecimento técnico e está ensinando. Você não é um super-homem, não existe isso. Sim. Como qualquer outra disciplina que a gente vai estudar, né? Tem que existir o respeito entre sensei e aluno, né? Isso sempre, entendeu? É uma hierarquia de respeito, de ordem, de organização, né? Você não entrar no dojo, não cumprimentar o sensei, é falta de respeito. Isso existe. Sempre tem que existir. Agora, meu mestre é o sensei, essas coisas assim, místicas, não existe. Isso acaba aquela coisa da indústria cinematográfica, né? Que pessoas, se fosse o pai meio, o mestre lá da montanha, o cara nunca erra. Não, isso não existe. O professor erra. Pra não acertar, ou qualquer pessoa. Todos erram. Eu erro muito. Às vezes eu me cobro tanto, porque eu sou, até a Paula, minha esposa, fica, nossa, mas você exagera demais. Mas eu me cobro mesmo como professor, sabe? Porque eu erro muito, eu tenho que me cobrar. Eu quero que meus alunos não errem, então eu tento não errar muito. Mas eu erro. Meu mestre erra, todo mundo erra. Enquanto a gente for vir... Né? E também saber ver, né? O momento, né? Saber aprender com aquele erro, né? Então, eu lembrei de uma coisa aqui que você falou uma vez que eu achei até engraçada. Que um professor viu você bebendo, falou, você bebendo cerveja, essas coisas, né? Porque você não falou pra ela, você tem que falar, eu sou um ser humano, eu posso beber, às vezes eu posso fumar, eu tenho meus vícios, né? Todo mundo tem. Mas, entendeu? Eu falei isso, né, na situação, né? Você bebendo, né?
Assim, cara, né, muitas vezes as pessoas chegavam para treinar comigo, né? Eu comecei a dar aula com 23 anos, né? Tô com 27 agora. E a primeira academia que eu dei aula foi justamente na sua, né? Então, eu cheguei lá, né? Você já me conhecia do karatê, eu novo, né? Ninguém dá credibilidade, né? Porque acha assim, bom, o mestre, o professor, ele tem que ser um cara velho, com a barba branca, né? Aquele cara que toma chá e tudo mais. Né? E várias vezes pessoas já chegaram para treinar lá comigo e falaram, ué, você não é japonês, você não é chinês, né? Você é um cara novo, você não é velho, né? Então, assim, né? O estereótipo, né? Então, assim, eu falei, bom, eu tenho 16 anos, né, de prática em artes marciais, né? E assim, não foi ontem que eu aprendi, né? Eu tenho um treinamento. E o fato de eu ser novo não quer dizer que eu não saiba, ou, né? Não tem nada a ver, né? E o fato também do cara ser velho não quer dizer que ele é bom, né, também. É Não, muito não. relativo. Tem que ver É, as ações do professor, né? Como que ele ensina, se de fato ele tem alguma coisa ali para te ensinar, né? É aquela questão de você não julgar o livro pela capa, né? e nem se ele é chinês ou se ele é japonês, isso não importa. Né? Tem muito praticante brasileiro aí que é muito bom de karatê, muito europeu, que é muito de artes marciais, e etc. Mas o. Os ocidentais ganharam muito espaço, né? Somos muito Existe bons nas artes marciais. afeição, assim, né? Eu tenho mais afeição por professores japoneses, né? Eu gosto mais, assim. Mas não quer dizer que eles são os melhores, entende? Eles são os donos da verdade. Não. Arte marcial é do ser humano. Você tem braço, perna igual qualquer outra pessoa, cabeça. Ou você não tem cabeça. É, exatamente, né? Isso é muito importante. Bom, então Não. estamos. Oi? Eu achei quando eu te vi lá, e você me pediu aquela vez para dar aula de 21 lá, eu achei muito interessante. Falei, nossa, um cara novinho, olha, dando uma aula de 21. Que legal. Assim, na verdade, eu fiquei honrado de você falar, nossa, posso ir pro seu dojo? Eu falei, claro, pode vir, poxa. Foi E aí eu muito ficava bom. olhando você dar aula e falava, cara, novinho, olha, tanta coisa que ele já sabe, inteligente, mas. E eu via você questionando os professores, eu falava, o Vitor é inteligente, você aí vai. Eu já sabia que você ia se tornar um professor muito, muito, assim, conceituado na sua arte. Muito obrigado, Sensei. Você ter acreditado em mim. Foi muito bom. É, Aquela época do dojo era. Nossa, eu aprendi muito com você ali. Foi muito bacana. A gente passava o dia ali. Foi um aprendizado muito grande. Sempre. então, apesar de você não ter sido meu aluno de karatê, eu e você, eu passei, assim, a gente passou a ter muita informação junto, discutir, né? Foi importante para mim e foi importante para você também, com certeza. Sim, Mas para mim, sim. Sensacional. conheci muita coisa sobre o Wing Chun. Eu sou uma pessoa assim que pratica arte marcial mesmo, né? Então, qualquer arte marcial que se aproxima de mim, eu sou interessado em saber como funciona, como é isso, como é que é a chave. Eu nunca pensei karatê é a melhor coisa, não. O karatê eu gosto, para mim é a melhor coisa para mim. Mas as artes marciais, tudo tem um pensamento, tudo tem uma filosofia, tudo tem o que passar para outra. Entende? Aproveitando esse gancho aqui, para a gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem aqui para as pessoas que estão assistindo o vídeo, de qual o momento, né, para elas praticarem arte marcial, qual que é a melhor época para eles praticarem, o que você tem a dizer sobre isso? Então, essa mensagem eu vou deixar o seguinte. Para os pais também, primeiro vou deixar para os pais, depois eu deixo para a pessoa adulta que tem interesse em entrar. Eu acho que criança não deve entrar muito cedo nas artes marciais. Né? Hoje eu vejo crianças com 3 anos, com 2 anos, pais pedindo para colocar. Né? Na verdade, é o pai que está pedindo mesmo. Né? O ideal é acima de 8 anos, porque quando chegar a época boa de treinar, que a criança que entra com 3 anos, ela já vai estar cansada daquilo. Arte marcial mesmo, ela é cansativa, ela é repetitiva, né? E criança não quer isso. Né? A não ser que seja esporte, que ela só venha brincar no dojo, né? E no meu dojo, por exemplo, eu dou aula de karatê, eu não dou aula de brincadeira. Eu não faço aula esportiva, né? Karatê, a criança entrou aqui, eu já falo pro pai. Se ele não aguentar treinar, ele pode ir embora. Eu sou bem sincero assim mesmo. Eu sou fechado. Né? Então, criança, espera eles fazerem 7 anos, 8 anos. Eu acho que o ideal é essa idade. Eu acho, assim, meu pensamento, né? Claro que pode ter outras pessoas, vamos falar de outros pensamentos, cada um tem o seu pensamento. Agora, o adulto, as pessoas que já têm maturidade, conhecimento, né, do que ele quer buscar, o que ele quer. Primeira coisa, ele tem que pensar o que ele quer, né? E se ele quer primeiro escolher qual arte marcial, que tem várias, que tipo que ele se adapta, procurar um bom professor e ele fazer o caminho correto, não fazer o caminho contrário.
que é o caminho contrário? Ele entra no esporte, ele entra para competir, entendeu? Esse caminho é o contrário. A competição é depois, é um fundamento depois que você aprende a arte marcial. Aí você, se você quer competir, você passa a treinar um pedaço daquilo que você praticou para a competição. Agora, as pessoas estão entrando direto na competição e não estão conhecendo a arte marcial. Aí depois elas param no karatê, achando que aprendeu arte marcial. Ah, o karatê era chato, era só competição, eu ganhei muito, depois eu cansei. Não, você nem conheceu o karatê, nem passou por perto. Né? Eu admiro muito o Wing Chun, o Aikido, e deixa eu lembrar, tem algumas outras artes marciais que ainda não se aprofundaram na competição, porque ainda é arte marcial, sabe? Uhum. Agora, as artes marciais que já levaram para a competição, hoje a pessoa pode entrar direto na competição sem passar pelo karatê. E ela nunca vai saber o que é o karatê. Né? Então, tomem cuidado. Né? Procurem primeiro a arte marcial. Faça o caminho correto. Né? Não vá pelo caminho contrário. Né? Sempre procura a arte marcial. Depois você vai competir. Depois que você tiver nível. Né? Hoje o cara entra na faixa branca e já está indo para o campeonato mundial. Né? Eu vejo muito, né? Tem categoria de faixa branca e mundial. Não tem condições disso. É até falta de respeito. Eu acho Tem nem absurdo. que o cara apresentar lá, não sabe nada, né? Não tem condições. Então, o correto é você procurar uma arte marcial mesmo, um fundamento de luta mesmo, né? Como luta, como budô. Ou como caminho de arte marcial. E depois, se você interessar pela parte competitiva, você perguntar ao professor, como eu faço para competir? Tem competição? Tem um treinamento especial para isso? Né? É o que deve fazer. Igual na minha academia, tem competição. Eu não deixei de competir com os meninos, porque eles gostam. Mas é de sábado. Eu dou aula de competição. É uma aula esporádica, assim, entendeu? Dentro do meu dojo, você pratica karatê, arte marcial. Se você quer competir, então existe um treinamento aqui, porque competição é só uma linha paralela a uma coisa enorme, a uma coisa infinita do karatê. Entende? Sim, Eu acho que é isso. Procurar o sensei correto, procurar a arte marcial em vez da competição, né? E estudar um pouquinho antes de você entrar na arte. Por exemplo, pede para fazer uma aula experimental no 21. Ah, não gostei, vai no karatê, não gostei, descobre a sua arte. Porque não adianta você ir pro karatê só porque seu amigo falou. Seu amigo gosta do karatê. Né? Você tem que sentir a arte. Você é faixa preta de karatê. Né? Se eu for perguntar para você hoje o que você escolhe karatê ou Wing Chun, com certeza você se adaptou muito bem ao Wing Chun. Né? Eu vejo seus movimentos, sua didática, assim. O Wing Chun, se você tivesse entrado desde o começo, imagina. Eu vejo assim, né, hoje em dia, né, qual que é o meu pensamento, né? Eu acho, muitas pessoas me perguntam hoje em dia, né, por que eu não pratico mais karatê, por que eu não dei aula de karatê? Eu acho assim, eu pratiquei, né, eu estudei muito tempo ali de uma forma, né, formal, num dojo, né, de karatê, mas não quer dizer que eu não pratique mais karatê. Né? Eu acho que tudo que você aprende dentro da arte marcial, ela compõe o que você é, né? Então, assim, eu já tive longos anos de treinamento no taekwondo também, então, assim, né, no boxe. Então, assim, eu acho que tudo acrescenta, né? Isso faz o artista marcial. É o que eu faço. Por que eu ensino o Wing Chun hoje em dia? Porque eu acredito muito na metodologia, né, do Wing Chun, né? Não quer dizer que seja melhor ou pior. É isso que você falou, né? De você se identificar, né? De você se encontrar de fato, né, ali naquela questão. Isso que você falou da competição também é muito interessante, né? Porque nem todo mundo quer competir, né? E você tem uma academia só de competição, você vai, né, de alguma forma expulsar as pessoas que não querem competir, né? E que na verdade isso aconteceu um pouco comigo, né? Eu competi a adolescência inteira, né? Tava ali junto com você nos campeonatos, né? Ali a gente se conheceu. E chegou um momento que entrou a faculdade, né, uma série de outras responsabilidades, eu não conseguia mais treinar para esse tipo de ambiente, né, para competição, e você acaba sendo expelido ali, porque você não quer competir, se você treina num lugar que só tem competição, você acaba não conseguindo dar seguimento àquilo ali, né, e a arte marcial, igual você colocou, né, para sempre, né, você sempre vai conseguir, de fato, Isso. né, praticar, né. Isso Isso é mesmo. muito interessante. Isso mesmo, Vitor. A arte marcial é para sempre. Não é um momento da minha competição, porque a competição ela é um momento.
eu vou falar para você, talvez 15 anos da pessoa, ela consegue competir, entendeu? Depois disso, aí é vaidade, assim, as pessoas continuam com aquele negócio de querer ganhar, né? Mas agora a arte marcial não. E outra coisa que eu percebo bastante, né, a diferença enorme entre competição e o Budô. O Budô, quanto mais velho você fica, mais forte você fica. Os golpes são mais rápidos, você estuda mais, você aprende mais, você desenvolve mais, né? Porque a experiência manda muito. O esporte não, o esporte depende muito de músculo, né? E o músculo, ele, infelizmente, ele vai acabando. Tempo é o inimigo, né? É o inimigo. Isso é muito importante. Bom, então é isso. Assim, foi um prazer muito grande estar aqui falando com você. Apesar da distância, a gente está sempre próximo.